Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Um problema recorrente com o iniciante é algo totalmente comum, eu inclusive já passei por isso quando estava começando, são os erros nas montagens em protoboard. Verifica ali o esquemático, daí faz a ligação fio a fio, entende como funciona a protoboard, inclusive tem vídeo aqui no curso explicando como fazer montagem em protoboard, montagens organizadas com mais dicas, mas às vezes o circuito não funciona. E vamos trazer aqui algumas dicas para você evitar essa dor de cabeça ou até mesmo essa frustração no momento de testar a sua montagem. Espero que ajude a maioria da galera que está começando e que evite a maioria dos erros de montagem que podem ocorrer, é totalmente natural. Este vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, tem muitos componentes eletrônicos para os seus projetos, muita coisa bacana para você utilizar no seu laboratório e muito mais. Proese.com.br. Ainda na sua compra você pode utilizar o cupom de desconto canal WR Kits. Então aproveite, proese.com.br, já faça o seu cadastro. Vamos para a aula de hoje? Segura aí. Eu tenho aqui uma montagem bem simples de um circuito pisca-pisca que, como você pode ver, está funcionando. Mas não é comum o iniciante fazer a montagem, seguir o diagrama esquemático e ter a frustração da sua montagem não funcionar e não descobrir o porquê. Então eu vou trazer algumas dicas bem interessantes para a montagem em protoboard, visando minimizar, ao menos minimizar, essa dor de cabeça. Bom, revisão da protoboard é muito simples, você tem ela em diversos tamanhos e basicamente você tem colunas e linhas na protoboard. As colunas são essas aqui, ó, a área onde os componentes são fixos, principalmente. E temos aqui as linhas que são utilizadas para a alimentação. Então aqui tem uma linha, aqui tem outra linha. Então o azul normalmente ligamos GND, o vermelho ligamos a tensão de alimentação e os cruzamentos que são feitos com as wires, então as interligações, e no meio aqui tem esse sulco onde você pode utilizar para conectar diretamente circuitos integrados, por exemplo. Este circuito pisca-pisca está funcionando, como você pode ver, pois a montagem foi bem sucedida. Normalmente circuitos pequenos conseguimos montar com sucesso. Então, a primeira dica eu citei aqui agora há pouco sobre o diagrama esquemático. O diagrama esquemático é fundamental para os seus projetos em eletrônica. Projetos mais simples podem ser até feitos em forma de desenhos, como o software Fritzing, que a galera gosta bastante, pois é mais bonitinho, vamos dizer assim. Mas quando começa a complicar, não tem jeito, o diagrama esquemático é a melhor forma de representar o seu circuito. Então, a correta interpretação do diagrama esquemático é fundamental e temos 3 aulas, tem um mini curso aqui dentro do curso de eletrônica para iniciantes para interpretação de diagramas esquemáticos. Se você não viu, procure aqui na playlist, eu sempre deixo nos cards no canto superior direito do seu vídeo como interpretar diagramas esquemáticos. 3 videoaulas. E aí você segue ligação a ligação. Quando tem um circuito integrado, normalmente se inicia por ele na montagem. E aí você liga as vias de alimentação. O principal é evitar a ligação errada nas vias de alimentação, que até podem ocasionar a queima, dependendo do componente que você utilizar. Então, vou desligar aqui por um instante. Vamos supor que você ligou errado aqui, ligou invertido e não se deu conta. Por algum motivo estava desatento e ligou invertido o componente. Aí eu vou alimentar aqui, o LED que era para piscar está aceso constantemente, já sabemos que tem alguma coisa errada. Já tem alguma coisa errada aí. Aí você precisa verificar as ligações olhando para o diagrama esquemático e revisar principalmente aqui se o sulco do circuito integrado está na posição correta. Outro detalhe que muita gente não tem o costume de fazer é o seguinte: conecta
um circuito integrado. Basicamente, todo o circuito integrado que você vai conectar aqui, é importante fazer isso aqui, ó. Pegar o seu multímetro, colocar para continuidade, vou colocar aqui, tá aí, certo? E verificar se a ligação dos pinos do componente estão efetivamente ocorrendo com a protoboard. Ó, pino a pino. Porque o que acontece? A protoboard tem contatos mecânicos e esses contatos mecânicos, com o tempo, ou se não são de boa qualidade, eu já peguei protoboard 0 km onde tive esse problema, acreditem nisso, ou tive esse problema e demorei para detectar porque não fazia esse teste inicial. Eles abrem, certo? É uma molinha que abre, fica aberta. E um dos pinos, o circuito integrado em geral, é um pino que cabe em um furo de 7 milímetros, aliás, de 0,7 milímetros de diâmetro, certo? O pino do circuito integrado. E aí ele não dá conexão, ou não conecta perfeitamente, ou fica aberto o circuito. E eu já tive o problema, galera. Eu montei um circuito integrado de 40 pinos, os grandes, esse aqui tem só 8, e um dos pinos lá no meio não fez contato na protoboard. Eu tive que refazer a montagem em outra protoboard por causa desse mínimo detalhe. Então sempre verifique, utilize um pininho assim, ou alguns multímetros você até consegue verificar. Esse aqui até chega lá no contato apertando um pouquinho, ó. Está com o contato com a protoboard, então vamos partir para a montagem. Compreendeu? Outra dica muito útil é o que? Você vá montando, seguindo o esquemático, como eu mencionei, e conexão a conexão, ligação a ligação. Montou um fiozinho lá, por exemplo, aqui o pino 2 vai ligado com 6, de acordo com o esquemático. Eu coloquei essa wire aqui. Ah, está com sucesso. Verifico com os dois lados, ó. De fato está ligando o pino 2 com 6. O pino 7 tem que ligar aqui no resistor. Ó, está ligando com sucesso. Ok? Você perde mais tempo fazendo isso? Demora mais para montar? Demora, mas normalmente quando você finaliza a montagem não tem erro, é ligar e funcionar. Então essa dica também é bem interessante, você ir a cada ligação testando com o multímetro em continuidade. Ó. Pino 4 tem que ir para VCC, então pega aí uma via de VCC, pode ser a via principal até aqui, ó. Uma dica de ouro também é verificar o consumo no instante que você fizer a alimentação inicial da sua montagem. Aqui eu tenho 5 volts, um consumo de 5 mA. Então o consumo em geral deve ser baixo, deve ser o estimado para aquele sistema, naturalmente. Então em geral você vai ter consumo da ordem de miliamperes para montagens pequenas. E aí, se você não tem uma fonte de alimentação que tem o amperímetro, como essa aqui, já ensinamos a medir a corrente com o seu multímetro mesmo. Aí você ajusta aqui, ó, miliamperes, que é o consumo esperado. Então, miliamperes é aqui no nosso multímetro. Coloca aqui a fonte, conecta aqui, libera ela. Tá aí o consumo, aqui está mostrando 7, alguma coisa, pois o LED está piscando, uns 7 miliamperes, então está ok, não está um consumo excessivo. E aí, se você cometeu algum erro na montagem, eu vou simular aqui esse erro, um erro mais grave, que seria, por exemplo, o curto entre a alimentação, algum curto na fonte de alimentação. Vou colocar aqui um grampinho entre uma linha de energia da protoboard para simular esse erro. Verificando o consumo do sistema, você já sabe que tem algum problema sério, e aí deve desligar a fonte imediatamente, principalmente se a fonte porventura não tiver proteção contra sobrecorrente. Então veja que liberando a fonte agora, ó,
ela entra no modo de corrente constante, está registrando aqui 1 ampere de consumo, aí desliga imediatamente, pois tem algum problema na sua ligação, certo? Então, se o curto não ocorre, eu vou tirar aqui o curto para você ver, observe que o sistema volta a funcionar. Perfeito? Então, se tiver esse tipo de problema mais sério que você cometeu na sua montagem, o amperímetro vai acusar. E aí você pode proteger os seus componentes ou até mesmo sua fonte, caso a fonte não tenha proteções, de eventuais queimas. Pois o multímetro com o amperímetro, acredito que a maioria da galera já possua. Você encontra opções excelentes e de baixo custo. E uma última dica que muita gente despreza é o capacitor de desacoplamento, galera. Lembre sempre, quando tiver circuito integrado na sua montagem, coloque um capacitor de 100 nanofarad, pode ser cerâmico ou poliéster, para o desacoplamento do circuito integrado. Ele vai funcionar como uma fonte de ação rápida, principalmente quando tem algum oscilador envolvido no sistema. Ele vai melhorar o desempenho do seu CI basicamente. Então precisa desse componente sempre junto quando tiver montagens com circuitos integrados. Por hoje é isso, essas foram as dicas. Espero que agora a maioria consiga iniciar suas montagens e ter menos dor de cabeça. É natural cometer alguns errinhos, mas lembrem-se, confiram o diagrama esquemático, verifiquem o circuito, verifiquem o consumo do circuito, verifiquem as conexões, de preferência fio a fio, enquanto for fazendo a montagem. Dúvidas, comentários aqui embaixo, havendo tempo respondemos, e sempre o feedback, dizendo o que estão achando das videoaulas do canal. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Compartilhe com a galera ao máximo, deixe o like nesse vídeo para nos ajudar. Tem aquele amigo seu que quer aprender eletrônica do zero, aqui é o lugar certo, essa playlist, recomende o canal para ele. Se inscreva aqui no canal se ainda não se inscreveu, botão inscrever-se do lado do sininho para receber as notificações aqui do canal. Isso é engenharia, uso intencional da ciência, temos muitos projetos, cursos e séries por aqui, mais de 2.000 vídeos de conteúdo. Valeu audiência, aquele abraço e até a próxima.